Conflitos fazem parte da vida. Não importa quem você seja, onde vive ou o que conquistou, em algum momento alguém vai te provocar, te criticar, te desrespeitar ou simplesmente tentar te tirar do sério. Pode ser um colega de trabalho que fala pelas costas, um parceiro que solta palavras afiadas no momento de raiva, um desconhecido no trânsito que grita uma ofensa ou até um comentário injusto nas redes sociais. E é nesses instantes, quando a chama da provocação acende dentro de nós, que a grande pergunta surge: quem vai controlar esse momento? Você ou suas emoções? O homem comum reage no impulso. Ele devolve o ataque, levanta a voz, parte para a disputa. E muitas vezes, depois, se arrepende, porque percebe que deu poder demais ao outro. Mas o homem estoico, esse é de diferente. Ele entende que paciência não é passividade. É estratégia. É disciplina. É o domínio de si mesmo diante da tempestade. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, enfrentou traições, críticas e ameaças constantes. E mesmo assim, escreveu para si próprio: a melhor maneira de se vingar é não se tornar igual ao agressor. Ele sabia que a paciência era mais que suportar, era resistir ao contágio da raiva e manter a clareza para agir com virtude. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que o outro faz ou diz, mas temos controle absoluto sobre como respondemos. A paciência, nesse sentido, é uma arma silenciosa. Ela desmonta o ataque, preserva sua dignidade. Mais importante, impede que você se torne prisioneiro do calor do momento. Hoje vamos explorar exatamente isso. Como aplicar a paciência estoica em momentos de conflito, não como uma postura fraca, mas como uma força que intimida, protege e constrói respeito. Vamos entender por que reagir rápido demais é dar poder a quem não merece, e como treinar sua mente para permanecer firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece pedir que você exploda. Se você já se arrependeu de uma reação impulsiva, este vídeo vai te mostrar um caminho diferente. O caminho da paciência que vence guerras sem precisar lutar. O que é paciência para o estoicismo? Quando a maioria das pessoas ouve a palavra paciência, logo pensa em esperar sem reclamar ou ficar quieto até as coisas melhorarem. Mas para o estoicismo, paciência não é simplesmente suportar o incômodo ou aguentar o sofrimento. Ela é muito mais ativa, estratégica e consciente do que isso. Na visão estoica, paciência é o domínio sobre si mesmo em relação ao tempo e aos acontecimentos fora do seu controle. É a capacidade de não se deixar escravizar pela ansiedade de resolver tudo agora, nem pela raiva que quer explodir no momento. É saber que a reação imediata nem sempre é a melhor, e que o silêncio ou a pausa podem ser mais poderosos que 1000 palavras ditas no calor da emoção. Sêneca, em suas cartas, dizia que a raiva é uma loucura passageira, e que, por isso, precisamos aprender a controlá-la antes que ela nos controle. Paciência, para o estoico, é justamente essa força que mantém a mente no lugar, mesmo quando o corpo está pronto para o combate. Imagine um general no campo de batalha. Ele vê o inimigo avançar, seus soldados estão nervosos e pedem para atacar. Mas o general não se apressa. Ele observa, calcula, espera o momento certo. Essa espera não é fraqueza. É estratégia. É a diferença entre vencer ou perder. No estoicismo, a paciência é exatamente isso. Uma espera ativa, inteligente e carregada de propósito. Outro ponto importante. Para os estoicos, a paciência está ligada à percepção de que tudo tem um tempo natural. Não adianta forçar resultados, porque a realidade segue seu próprio ritmo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o tempo é como um rio, e tudo flui nele. Agarrar-se a algo é inútil, pois tudo segue adiante. Saber disso nos impede de querer apressar o que não depende de nós. E aqui está um ponto crucial. A paciência não significa tolerar injustiças eternamente, mas sim manter a calma até encontrar a ação mais eficaz e justa. É como o arqueiro que segura a flecha, esperando o momento perfeito para soltá-la. Atirar cedo demais pode significar perder o alvo. Atirar no momento certo significa atingir com precisão. Na prática, a paciência estoica se manifesta assim. Quando alguém te provoca, você não reage no impulso. Você respira, observa e responde só quando a mente está clara. Quando um problema surge, você não corre desesperado para resolver sem entender as causas.
Você analisa primeiro. Quando a vida te impõe uma espera, você aproveita o tempo para se fortalecer, aprender e se preparar. Paciência, no estoicismo, é agir com o tempo e não contra ele. É resistir à pressa e à raiva, mantendo a virtude como guia. É compreender que não é o outro que merece ou não a sua calma. É você que merece permanecer no controle. O perigo da reação impulsiva. Um dos maiores inimigos da paciência estoica é a reação impulsiva. É aquele momento em que algo acontece, e antes mesmo de pensar, a boca já falou, a mão já agiu ou a decisão já foi tomada. O problema é que a reação impulsiva normalmente serve ao ego e às emoções mais primitivas, não à razão e à virtude. Os estoicos sabiam que a mente humana, quando deixada sem vigilância, age como um cavalo selvagem. Corre na direção errada, gasta energia à toa, muitas vezes se machuca no processo. A raiva, o medo, a frustração e a pressa são atalhos para o arrependimento. Marco Aurélio nos lembra: se você é provocado, lembre-se de que nada obriga você a se perturbar. Ou seja, a provocação existe, mas a reação é uma escolha. Quando reagimos no calor do momento, deixamos de lado o que controlamos, nossa mente, e entregamos o volante para as emoções. Pense em quantos conflitos poderiam ser evitados se, antes de responder a uma ofensa, houvesse uma pausa de 2 segundos. 2 segundos para respirar. 2 segundos para pensar. Isso me ajuda ou me prejudica? Isso serve ao meu propósito ou ao meu orgulho ferido? Esses 2 segundos podem salvar um relacionamento, evitar uma briga no trânsito, impedir uma discussão no trabalho ou até salvar uma vida. O perigo da reação impulsiva está em 3 pontos principais. Você age sem pensar nas consequências. A mente impulsiva vive no agora imediato e ignora o depois. Ela busca alívio instantâneo, descarregar a raiva, mostrar que tem razão, se defender, mas não enxerga o impacto disso no futuro. O estoico, ao contrário, pensa nas consequências antes de agir. Ele pergunta: se eu fizer isso, amanhã vou me orgulhar ou me envergonhar? Você se torna refém das emoções alheias. Quando reage impulsivamente a uma provocação, você está basicamente dizendo: meu humor depende do que você faz. Você se coloca como marionete, e o outro segura os fios. O estoico entende que, ao manter a calma, ele tira das mãos do outro o poder sobre sua paz interior. Você enfraquece sua autoridade e respeito. Homens e mulheres que não controlam suas reações transmitem instabilidade. Podem até ter bons argumentos, mas se perdem na maneira de expor. A impulsividade transforma um ponto válido em uma cena lamentável. Paciência e firmeza, juntas, transmitem força real. Sêneca dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo é justamente resistir ao impulso de reagir imediatamente. Se observarmos, a impulsividade é quase sempre alimentada por uma interpretação imediata dos fatos, e não pela realidade em si. Algo acontece, e nossa mente cria uma história instantânea. Foi falta de respeito, foi traição, foi injustiça. E reagimos a essa história, não necessariamente ao que realmente ocorreu. A paciência, então, é esse freio que nos permite perguntar: tenho todas as informações? Estou vendo a situação de forma clara ou distorcida? Um estoico moderno pratica essa vigilância diariamente. Ele entende que não reagir de imediato não é passividade, é estratégia. É criar espaço para que a razão assuma o comando antes que a emoção destrua o terreno. Técnicas estoicas para manter a calma. A paciência estoica não é algo que surge do nada. Não é um dom como o qual se nasce, e sim uma habilidade treinada diariamente. Os filósofos estoicos sabiam que, diante do conflito, o autocontrole exige preparação, assim como um soldado treina antes da batalha. Não se trata de esperar que a vida seja tranquila, mas de se preparar para quando ela não for. Se você quiser manter a calma em momentos de tensão, precisa de ferramentas práticas, e os estoicos nos deixaram várias. Vamos falar das principais técnicas. 1. A pausa consciente. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelos eventos em si, mas pela interpretação que fazemos deles. Isso significa que entre o que acontece e como reagimos, existe um espaço.
E esse espaço é onde mora nossa liberdade. Técnica prática. Quando algo te provoca, respire profundamente e conte até 3 antes de responder. Esse pequeno intervalo desarma o impulso e dá tempo para que a razão entre em ação. Você pode até dizer mentalmente: não sou obrigado a responder agora. Essa simples frase te devolve o controle e impede que você seja arrastado pelo calor do momento. 2. A visão de cima. The view from above. Os estoicos praticavam um exercício mental em que imaginavam olhar a situação de cima, como se estivessem vendo a Terra do espaço. De longe, aquele conflito que parecia enorme se torna mínimo diante da imensidão da vida. Quando você se coloca mentalmente a milhares de quilômetros de distância, percebe que a maioria das brigas é pequena demais para roubar sua paz. Técnica prática. Ao sentir a raiva subindo, visualize-se afastando-se mentalmente da cena, como se a estivesse vendo no mapa. Pergunte-se: isso vai importar daqui a 1 ano? Se a resposta for não, provavelmente não merece a sua energia agora. 3. A separação entre o que depende e o que não depende de você. Essa é a base do estoicismo. Existe o que está sob nosso controle e o que não está. O que está sob nosso controle? Nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. O que não está? A opinião dos outros, as decisões alheias, o passado, o futuro. Técnica prática. Quando estiver prestes a se irritar, pergunte-se: isso está sob o meu controle? Se não estiver, não vale perder a calma. A paciência vem do foco naquilo que você pode realmente influenciar. 4. O ensaio negativo. Premeditatio malorum. Os estoicos se preparavam mentalmente para o pior antes que ele acontecesse. Não para serem pessimistas, mas para não serem pegos de surpresa. Se você já ensaiou mentalmente as dificuldades, é menos provável que perca a cabeça quando elas surgirem. Técnica prática. Antes de uma reunião difícil, de uma conversa tensa ou de um evento estressante, imagine mentalmente as provocações ou obstáculos que podem aparecer, e já decida agora como vai reagir. Assim, quando acontecer, você já estará pronto. 5. Lembrar-se da sua identidade e propósito. Marco Aurélio constantemente se lembrava: você é um ser humano, dotado de razão. Não viva como um animal irracional. Quando você mantém em mente quem você é e o tipo de pessoa que quer ser, fica mais fácil resistir à raiva e agir de forma alinhada à sua virtude. Técnica prática. Crie uma frase âncora que represente o seu ideal de conduta, como: eu ajo com calma e firmeza. Repita mentalmente nos momentos de pressão. Isso mantém sua mente no eixo e te impede de se perder no calor do conflito. Manter a calma não é sobre não sentir emoções. É sobre dominar a resposta que você dá a elas. Essas técnicas estoicas não são apenas filosofia bonita. São estratégias de campo de batalha, aplicáveis em qualquer situação. No trabalho, em casa, no trânsito, em discussões familiares ou até mesmo em conflitos internos. Paciência como estratégia de força. Muita gente encara a paciência como passividade. Acham que ter paciência é engolir sapo, se calar e deixar as coisas acontecerem. No entanto, o estoicismo vê a paciência de forma completamente diferente. Não como fraqueza, mas como uma forma de poder estratégico. O impulso é fácil. A reação imediata é simples. Qualquer pessoa consegue perder a cabeça. Mas a paciência exige autocontrole, clareza e disciplina. Qualidades raras e extremamente valiosas. Marco Aurélio dizia: o homem forte é aquele que se domina. E dominar-se, especialmente em conflitos, é um ato de superioridade tática. O controle psicológico sobre o outro. Quando você mantém a calma enquanto o outro perde o controle, acontece algo poderoso. A dinâmica muda. A pessoa irritada espera que você responda no mesmo tom. Se você não entra nesse jogo, ela perde a referência e a força da sua investida diminui. Exemplo prático. Em uma discussão acalorada, se o outro está gritando e você responde de forma calma e firme, isso desarma a energia hostil. Você não apenas preserva sua dignidade, como também cria um contraste que expõe a desordem emocional da outra pessoa. A paciência como leitura do terreno. Em conflitos, quem fala menos e observa mais geralmente toma as melhores decisões. A paciência te dá tempo para
Observar os argumentos e pontos fracos do outro. Analisar as intenções reais por trás das palavras. Escolher o momento certo para agir. Isso é como um estrategista militar que não ataca no primeiro impulso, mas espera o momento exato para garantir a vitória. O poder de agir no tempo certo. A paciência não é sobre nunca agir, mas sobre agir quando a ação é mais eficiente. Os estoicos sabiam que, muitas vezes, o maior erro é agir cedo demais ou no calor da emoção. Ao esperar, você permite que a tensão diminua, o outro revele mais do que deveria. O cenário se torne mais favorável para a sua resposta. A vantagem emocional. Quando você reage com raiva, dá munição ao adversário. Quando mantém a calma, você economiza energia e mantém a clareza mental. Isso te coloca sempre um passo à frente. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. Isso vale em qualquer confronto. Quem perde o controle perde também o comando da situação. Paciência e respeito próprio. Manter a paciência não é um favor ao outro, mas um ato de respeito por si mesmo. Você demonstra que ninguém tem o poder de te tirar do eixo sem a sua permissão. Isso projeta força e solidez, características que atraem confiança e respeito até mesmo dos oponentes. A paciência estoica é como um escudo invisível. Te protege das flechas da provocação. Te dá tempo para analisar. Te coloca em posição de força. Aplicando no dia a dia. Ter paciência é uma habilidade, mas transformá-la em prática diária é um treino constante. O estoicismo não é teoria para ficar em livros, é ação no cotidiano. E a paciência estoica só se torna verdadeira força quando você consegue aplicá-la em situações reais, especialmente nas que mexem com as suas emoções. Reconheça os gatilhos emocionais. Antes de manter a calma, você precisa saber o que te tira do eixo. É quando alguém te interrompe, quando você é criticado injustamente, quando algo foge do planejado. Os estoicos ensinavam que o primeiro passo para dominar uma emoção é identificar sua origem. Quando você reconhece os gatilhos, a reação deixa de ser automática e passa a ser consciente. Exemplo: se você sabe que trânsito te irrita, já sai de casa preparado mentalmente para não permitir que buzinas e fechadas definam seu humor. Use a pausa estratégica. Em momentos de tensão, a paciência começa com uma pequena pausa antes de agir. Isso pode ser: respirar fundo 3 vezes, beber um gole de água, contar mentalmente até 5. Essa pausa dá tempo para o seu cérebro racional assumir o controle antes que o emocional domine. Marco Aurélio chamava isso de interromper a corrente, quebrar o ciclo automático de reação. Troque reação por pergunta. Ao invés de responder com raiva ou sarcasmo, responda com uma pergunta calma e objetiva. Isso muda o tom da conversa e força o outro a pensar. Exemplo: se alguém te acusa injustamente, ao invés de gritar "isso é mentira", você pode dizer: "por que você acredita nisso?" Essa simples pergunta desarma, expõe o outro e preserva sua compostura. Adapte-se ao que não pode controlar. Os estoicos eram mestres em diferenciar o que está no nosso controle do que não está. A paciência estoica é, muitas vezes, aceitar o que não pode ser mudado e investir energia no que pode. Exemplo: você não pode impedir que um cliente fale alto ou que um colega seja rude, mas pode decidir não se igualar a esse comportamento e manter sua postura. Pratique o distanciamento mental. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos irritam, mas a interpretação que damos a elas. Quando algo te provocar, tente ver a situação como se fosse um espectador. Pergunte-se: isso vai importar daqui a um mês? Se outra pessoa visse essa cena, acharia tão grave assim? Esse distanciamento reduz a intensidade emocional e te ajuda a agir com lógica. Treine em situações pequenas. Não espere um grande conflito para praticar paciência. Treine no supermercado, no trânsito, na fila do banco. Quanto mais você exercita em pequenos desafios, mais forte estará nos grandes. Transforme paciência em vantagem. Com o tempo, a paciência deixa de ser apenas autocontrole e passa a ser uma ferramenta estratégica. Você enxerga oportunidades enquanto outros se desgastam discutindo. Você mantém energia para agir na hora certa. Você cria uma reputação de equilíbrio,
o que aumenta a confiança que as pessoas têm em você. A paciência estoica no dia a dia não é sobre ser bonzinho ou deixar passar. É sobre jogar no longo prazo, manter a mente livre de reações automáticas e construir vitórias consistentes sem se destruir emocionalmente no processo. Chegamos ao fim dessa reflexão, e quero que você leve consigo uma ideia clara. Paciência não é passividade, é poder. No estoicismo, ser paciente não significa aceitar tudo calado, nem se conformar com injustiças. Significa ter a sabedoria de escolher quando agir e quando esperar, sem ser arrastado pela raiva ou pelo impulso. Lembre-se, quem domina a si mesmo domina qualquer situação. A raiva é rápida, mas cega. A paciência é lenta, mas enxerga longe. Em conflitos, muitas vezes, a pessoa mais calma é a que toma a decisão mais inteligente. E, no longo prazo, a que vence. A paciência estoica te protege contra desgastes desnecessários, fortalece suas relações e mantém sua mente livre para o que realmente importa. Ela é como um escudo invisível que impede que palavras ou atitudes alheias determinem o seu estado emocional. E aqui está o ponto mais importante: paciência não nasce sozinha, ela é treinada. Cada vez que você respira antes de responder, que espera antes de agir, que pensa antes de falar, você está construindo um músculo mental que vai te dar vantagem na vida. Se o que conversamos aqui hoje fez sentido para você, então comece hoje mesmo a aplicar. Observe seus gatilhos, pratique pequenas pausas, treine sua mente. E, acima de tudo, lembre-se, você controla suas ações, e é isso que define quem você é. Agora, se você quer continuar essa jornada de crescimento pessoal com o estoicismo, quero te convidar a se inscrever no canal. Aqui nós vamos fundo, sem enrolação, sem frases prontas, para transformar filosofia em prática diária. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e deixe seu comentário dizendo como você pretende aplicar a paciência estoica no seu dia a dia. Sua participação é o que mantém essa comunidade viva e em crescimento. Por quê? No fim das contas, a paciência não é apenas uma virtude antiga. Ela é a estratégia secreta dos fortes.